Capítulo 14. Pronto, eu expliquei tudo para você. A vida, como funciona, sua razão e seu objetivo. Em que mais posso lhe ser útil? Não há nada mais que eu possa perguntar. Eu lhe agradeço muito por esse incrível diálogo. Foi muito esclarecedor e abrangente. E, ao olhar para as minhas perguntas originais, vejo que respondemos as primeiras 5, relacionadas com a vida, os relacionamentos, o dinheiro, as carreiras e a saúde. Como sabe, eu tinha mais perguntas na lista original, mas de algum modo essas discussões as fizeram parecer irrelevantes. Sim, ainda assim você as fez. Vamos responder rapidamente as que faltam, uma a uma, agora que estamos indo tão depressa com este material. Que material? O material que eu trouxe aqui para lhe mostrar. Agora que estamos indo tão depressa com esse material, vamos responder rapidamente as perguntas que faltam. 6. Qual é a lição kármica que devo aprender aqui? O que estou tentando conhecer a fundo? Você não está aprendendo nada aqui. Não tem nada a aprender. Só tem a lembrar-se, isto é, lembrar novamente de mim. O que você está tentando conhecer a fundo? Está tentando conhecer a fundo o próprio conhecimento. 7. A reencarnação existe? Quantas vidas passadas eu tive? Quem fui nelas? O débito kármico é uma realidade? É difícil acreditar que ainda há uma dúvida em relação a isso. Acho difícil imaginar. Tem havido tantos relatos de fontes confiáveis de experiências passadas. Algumas dessas pessoas fizeram descrições muito detalhadas de eventos e apresentaram provas incontestáveis de que não haviam inventado tudo para enganar pesquisadores ou entes queridos. Você teve 647 vidas passadas, já que insiste em que eu seja exato. Essa é a de número 648. Você foi tudo nelas: um rei, uma rainha, um servo, um professor, um aluno, um mestre, um homem, uma mulher, um guerreiro, um pacifista, um herói, um covarde, um matador, um salvador, um sábio, um idiota. Você foi tudo isso. Não existe o débito kármico, não no sentido a que você se refere nessa pergunta. Um débito é algo que deve ou deveria ser reparado. Você não é obrigado a fazer coisa alguma. Ainda assim, há certas coisas que deseja fazer. Escolhe experimentar. E algumas dessas escolhas dependem do que experimentou antes, do desejo provocado pelo que já experimentou. Isso é o mais próximo que as palavras podem chegar do que você chama de karma. Se o karma é o desejo inato de ser melhor, maior, evoluir, olhar para ocorrências, experiências passadas, como um modo de avaliá-las, então sim, o karma existe. Mas não exige coisa alguma. Nada jamais é exigido. Você é, como sempre foi, um ser com livre arbítrio. 8. Às vezes eu me sinto muito sensível a forças psíquicas. A mediunidade existe? Eu sou médium? As pessoas que afirmam ser médiums estão fazendo um pacto com o demônio? Sim, a mediunidade existe. Você é médium. Todas as pessoas são médiums. Não há uma só pessoa que não tenha o que você chama de habilidade psíquica. Há apenas quem não sabe usá-la. Obviamente, isso não é fazer um pacto com o demônio, ou eu não lhe teria dado esse sentido. E é claro que não há um demônio com o qual fazer um pacto. Um dia, talvez um audiolivro do livro 2, eu lhe explicarei exatamente como a energia e a habilidade psíquica funcionam. Haverá um audiolivro do livro 2? Sim, mas vamos terminar este primeiro. 9. É certo receber dinheiro para praticar o bem? Se eu escolher realizar um trabalho de cura no mundo, o trabalho de Deus, posso realizá-lo e também ficar em boa situação financeira? Ou as duas dádivas são incompatíveis? Eu já respondi isso. 10.
O sexo é permitido? Qual é a verdadeira história por trás dessa experiência humana? O sexo é apenas para a procriação, como dizem algumas religiões? A santidade e a iluminação são conseguidas através da negação ou transmutação da energia sexual? É certo ter sexo sem amor? Apenas a sensação física é um motivo válido? É claro que o sexo é permitido. Mais uma vez, se eu não quisesse que você participasse de certos jogos, não teria lhe dado esses brinquedos. Você dá a seus filhos coisas com que não quer que eles brinquem? Brinque com o sexo. É uma ótima diversão, a melhor que você pode ter com o seu corpo, se está se referindo a experiências estritamente físicas. Mas, por favor, não destrua a inocência sexual, o prazer, a pureza e a alegria da diversão fazendo mau uso do sexo. Não use para ter poder ou com um objetivo oculto, para a gratificação do ego ou domínio, com qualquer outro objetivo além da alegria mais pura e do maior êxtase, obtido e partilhado, que é o amor, e o amor recriado, que é a nova vida. Eu não escolhi um modo delicioso de criar mais de vocês? Quanto à negação, eu já tratei disso antes. Nada que é sagrado pode ser obtido através da negação. Contudo, os desejos mudam quando realidades ainda maiores são vislumbradas. Por isso, não é raro as pessoas desejarem menos, ou até mesmo nenhuma atividade sexual, ou nenhuma de várias atividades do corpo. Para algumas delas, as atividades da alma se tornam as principais e muito mais agradáveis. O lema é: cada um que faça o que quiser, sem julgamentos. O final da sua pergunta é respondido assim: você não precisa ter um motivo para coisa alguma. Seja apenas a causa. Seja a causa da sua experiência. Lembre-se de que a experiência produz a ideia do eu, que produz a criação, que produz a experiência. Você quer experimentar-se como uma pessoa que tem sexo sem amor? Vá em frente. Fará isso até não querer mais. E a única coisa que o fará, que poderá fazê-lo, parar com esse ou qualquer outro comportamento, é o seu novo pensamento que surge a respeito de quem é. É simples e complexo assim. 11. Por que o Senhor tornou o sexo uma experiência humana tão boa, surpreendente e intensa, se todos nós devemos evitá-la o máximo possível? Eu não compreendo. E por que todas as coisas boas são imorais, ilegais ou engordam? Eu também respondi ao final dessa pergunta com o que acabei de dizer. Todas as coisas boas não são imorais, ilegais ou engordam. Entretanto, sua vida é um exercício interessante de definir o que é bom. Para alguns, bom significa sensações físicas. Para outros, pode ser algo totalmente diferente. Tudo depende de quem você pensa que é e do que está fazendo. Há muito mais a ser dito sobre o sexo do que o que está sendo dito aqui, mas nada mais essencial do que isto. Sexo é alegria, e muitos de vocês tornaram-no tudo menos isso. Sexo também é sagrado. Mas a alegria e o sagrado se misturam. De fato, são a mesma coisa. E muitos de vocês pensam que não. Suas atitudes em relação ao sexo formam um microcosmo de suas atitudes em relação à vida. A vida deveria ser uma alegria, uma colaboração, e tornou-se uma experiência de medo, ansiedade, insuficiência, inveja, raiva e tragédia. O mesmo pode ser dito em relação ao sexo. Você reprimiu o sexo como reprimiu a vida, em vez de expressar plenamente o seu eu, com abandono e alegria. Você se envergonha do sexo como se envergonha da vida, chamando-a de ruim e pecaminosa, em vez de a maior dádiva e o maior prazer.
Antes que diga que não envergonha da vida, veja suas atitudes coletivas em relação a ela. 4/5 da população mundial consideram a vida uma provação, um débito kármico que deve ser pago, uma escola com duras lições que devem ser aprendidas e, em geral, uma experiência a ser suportada enquanto se espera pela verdadeira alegria que vem após a morte. É uma vergonha que tantos de vocês pensem assim. Não admira que se envergonhem do próprio ato que cria a vida. A alegria que está por trás do sexo é a energia que está por trás da vida, que é a vida, a atração e o desejo profundo, e com frequência premente, de ir na direção um do outro, de tornar-se um só. É a dinâmica essencial de todas as vidas. Eu a coloquei em tudo. É inata, inerente, está dentro de tudo que existe. Os códigos morais, as restrições religiosas, os tabus sociais e os contratos emocionais que vocês criaram em torno do sexo e, a propósito, em torno do amor e de toda a vida, tornaram praticamente impossível celebrar a vida. Desde o início dos tempos, tudo o que os seres humanos sempre quiseram foi amar e serem amados, e desde o início dos tempos, eles fizeram tudo ao seu alcance para tornar isso impossível. O sexo é uma expressão extraordinária do amor. Amor ao próximo, amor por si mesmo e amor à vida. Por isso, vocês deveriam adorá-lo. E adoram, mas não contam isso para ninguém. Não ousam dizer o quanto o adoram, temendo ser chamados de pervertidos. Contudo, essa ideia é que é pervertida. Em nosso próximo audiolivro, de um outro livro, examinaremos melhor o sexo. Analisaremos mais detalhadamente a sua dinâmica, porque essa é uma experiência e uma questão que tem muitas implicações em uma escala global. Por enquanto, e no que diz respeito a você pessoalmente, apenas saiba disto. Nada que eu lhe dei é vergonhoso, muito menos o seu corpo e suas funções. Não há necessidade de esconder o seu corpo e suas funções, ou o amor que sente por seu corpo ou por alguém. Seus programas de televisão não se importam de mostrar a violência explícita, mas se recusam a mostrar o amor explícito. Toda a sua sociedade reflete essa prioridade. 12. A vida em outros planetas. Temos sido visitados por esses seres. Estamos sendo observados agora. Enquanto vivermos, teremos provas definitivas e incontestáveis da vida extraterrestre. Cada forma de vida tem o seu próprio Deus. O Senhor é o Deus de tudo. Sim para a primeira, a segunda e a terceira partes. Não posso responder a quarta, já que isso exigiria que eu previsse o futuro, algo que não vou fazer. Todavia, falaremos muito mais sobre o que é chamado de futuro nos audiolivros do livro 2 e sobre a vida extraterrestre e a natureza de Deus nos audiolivros do livro 3. Nossa, haverá audiolivros do livro 3? Deixe-me descrever em linhas gerais o plano aqui. Os audiolivros do livro 1 contêm verdades básicas e conhecimentos elementares e trata de questões pessoais e temas fundamentais. Os audiolivros do livro 2 conterá verdades mais abrangentes e conhecimentos mais amplos e tratará de questões e temas globais. Os audiolivros do livro 3 conterá as verdades maiores que agora você é capaz de compreender e tratará de questões e temas universais que têm relação com todos os seres do planeta. Como você demorou 1 ano para terminar este livro, terá 2 anos para terminar os outros 2. Eu entendo. Isso é uma ordem?
Não. Se é capaz de fazer essa pergunta, não compreendeu verdade alguma nestes audiolivros. Você escolheu fazer esse trabalho e foi escolhido. O círculo está completo. Você compreende? Sim. 13. A utopia algum dia será possível no planeta Terra? Deus mostrará a si mesmo às pessoas da Terra como prometeu? Haverá uma segunda vinda? Haverá um fim do mundo ou um apocalipse, como foi profetizado na Bíblia? Há uma única religião verdadeira? Se houver, qual é? Isso, por si só, daria para escrever um livro. Em grande parte, estará contido no volume 3. Eu limitei este primeiro volume a questões mais pessoais e temas mais práticos. Tratarei de questões mais amplas e temas com implicações globais e universais nos audiolivros que virão depois. Isso é tudo por agora? Não vamos conversar mais? Já está sentindo a minha falta? Sim, foi divertido. Vamos parar agora? Você precisa descansar. E todos os seus ouvintes precisam descansar também. Há muito aqui para ser assimilado e ponderado. Tire um tempo de folga. Reflita sobre isso. Não se sinta abandonado. Eu estou sempre com você. Se tiver perguntas relacionadas com o cotidiano, como sei que ainda tem e continuará a ter, saiba que pode me chamar para respondê-las. Não precisa ser como eu faço nesses audiolivros. Esse não é o único modo pelo qual eu falo com você. Ouça-me na verdade da sua alma, nos sentimentos do seu coração, no silêncio da sua mente. Ouça-me em toda parte. Sempre que tiver uma pergunta, simplesmente saiba que eu já a respondi. Então, preste atenção ao seu mundo. Minha resposta pode estar em um artigo que já foi publicado, no sermão que já foi escrito, está prestes a ser dado, no filme que está sendo feito, na canção composta ontem, nas palavras ditas por um ente querido, no coração de uma pessoa com quem fará amizade. Minha verdade está no sussurro do vento, no murmúrio do riacho, no estrondo do trovão e no som da chuva. É sentir a terra, o perfume do lírio, o calor do sol e a influência da lua. Minha verdade e a sua maior ajuda nos momentos de necessidade é tão assustadora quanto o céu noturno e tão simples e indiscutivelmente certa quanto o balbucio de um bebê. É tão forte quanto um coração que bate e tão silenciosa quanto o ar que é inalado comigo. Eu não o deixarei, não posso deixá-lo, porque você é a minha criação e o meu produto, minha filha e meu filho, meu objetivo e meu eu. Por isso, chame-me, sempre que estiver separado da paz que eu sou. Eu estarei presente, com verdade, luz e amor.